Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada, Giovana, por mais esse aulão, nessa parceria maravilhosa que a gente vem seguindo, né? Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje com a nossa mentora, escritora, especialista em gestão, palestrante. Eu cada dia descubro uma qualidade nova dela. Hoje tem novidade. Olha só. Hoje o tema da nossa aula é o que fazer para motivar a sua equipe. Então, Giovana, eu acho que a gente vai bater na dor, no calcanhar daqueles de muita gente, inclusive no meu. Mas não vai ser fácil. Hoje a aula vai ser daquelas. Mas eu tenho certeza que vai ser muito, muito boa, com muito conteúdo para gente. Então, boas-vindas, Giovana. A aula é tua. Obrigada, Camila. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todo mundo que está aqui. Parabéns, porque olha, tá aqui num dia, aqui pelo menos está muito frio, tá um frio, um gelo essa segunda-feira. Mas obrigada, minha gratidão assim pela parceria. A minha parceria com a Grace tem sido assim muito bacana. Eu tenho crescido, aprendido muito, né? E eu sempre falei, desde o começo da minha carreira, eu falo que ninguém cresce sozinho. Então, bora crescer junto. Se a gente tem a ilusão de que vai fazer alguma coisa sozinho nesse mundo, esquece, não vai, né? Então, a gente tem realmente que se aliar a bons parceiros para crescer. E aí, hoje eu vou falar sobre esse desafio, né? O que fazer para motivar a equipe. Não é um assunto fácil, é um assunto difícil. Eu falo que eu não sou mentora de passar a mão na cabeça, eu dou paulada, né? Eu dou porrada mesmo, eu brigo. Por quê? Porque eu acredito muito no mercado e nos profissionais do mercado da beleza. Eu sei o quanto a gente ainda pode crescer. Eu sei o potencial que tem nas mãos de cada um. E eu fico indignada de ver, às vezes, profissional e gestor que não cresce. Então, por isso que eu dou paulada. Mas foi tudo muito bem trabalhado. Eu preparei essa aula com muito carinho, tanto que tem presente, né? Eu preparei com muito carinho, realmente, para ajudar, né? Para auxiliar. Bom, estou aqui com a minha apresentação. De vez em quando eu vou olhar para uma tela e para outra, que eu estou com uma estrutura aqui montada, mas vamos lá. Quero começar dando os parabéns, né? Como eu falei, o dia está frio, está gelado. Eu não sei aí, quem está assistindo está de vários lugares do Brasil, né? Eu estou aqui em Salesópolis, interior de São Paulo, pertinho de Mogi das Cruzes. Eu estou pertinho da praia. A gente tem gente de Uberlândia, de Guarulhos, Rio de Janeiro. Estou olhando aqui por alguns que eu conheço já o nome. Olha que delícia. Tem bastante gente de fora hoje também. Eu estou aqui, e aqui em Salesópolis está um frio, está chovendo, então está gelado. Para uma segunda-feira de manhã, para buscar informação, para buscar conhecimento, não é para qualquer um. Então, parabéns para todo mundo que está aqui, e eu honro a vida de vocês por isso. Mas eu não honro só falando, não. Eu honro dando presentes. Quem ficar até o final, eu tenho 2 presentes para presentear vocês, para honrar a vida de vocês. E eu tenho certeza que esses 2 presentes podem transformar a vida de vocês. Então, fica até o final, hein? Bom, falar um pouquinho de quem é a Giovana, né? A minha trajetória acadêmica, eu sou bacharel em administração de empresas, tenho uma MBA em terceiro setor, sou licenciada em pedagogia, pós-graduada em pedagogia, pós-graduada em coaching, né? Tenho a minha formação em coaching, PNL, mestrado em educação. Resumindo, eu sou uma CDF. Eu amo estudar e não tem como, eu vou continuar estudando. Por quê? Porque eu aprendi que o conhecimento é a maior riqueza que a gente pode ter e que ninguém tira. Quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce. E quanto mais a gente ensina, mais a gente multiplica esse conhecimento. Então, você gosta de estudar? Estuda. Mas não fica só para você, não. Multiplica isso, tá? Minha trajetória profissional. Já fui sócia empreendedora, eu já tive casa lotérica, eu já tive posto de gasolina. Então, eu sei o que é ser gestor, o que é estar à frente de um negócio, né? Eu fui professora do Senac por 10 anos. Eu criei no Senac um curso chamado Administração de Salão de Beleza. Por 10 anos eu estive ali ministrando essas aulas e durante esses 10 anos eu me especializei no mercado. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes faziam o curso, saíam de lá animadas, motivadas e algumas tinham dificuldade.
E aí me chamavam para consultorias. Então foi aí que começou a minha trajetória em consultorias. Como profissional, eu trabalho com gestão empresarial há 25 anos, mas no mercado da beleza nos últimos 12, né? Sou professora de graduação, de pós-graduação. Hoje eu atuo muito como consultora de salões. E a novidade que a Camila não sabe ainda é que, novamente, eu sou professora do Senac. O Senac me chamou de volta, né? Semana passada até fiz algumas postagens. Foi uma alegria muito grande, um presente para mim. Então, o Senac da Unidade de Santana está colocando no ar de novo o curso Administração de Salão de Beleza, e quarta-feira agora eu começo uma nova turma, ensinando novamente as pessoas a abrirem e a administrarem o seu salão. Muito hoje legal. Eu atuo... Parabéns, Gi. Você merece. Hoje eu atuo como mentora, como coach, palestrante, educadora, né, especialista em gestão de pessoas. Por que especialista em gestão de pessoas? Porque é uma das maiores dores do mercado. Eu não vejo um dono de salão que não fala que o grande problema dele é encontrar bons profissionais, administrar essa equipe, né? Fazer os profissionais serem engajados, produtivos, motivados. Então, aí eu fui me especializando. Na verdade, as pessoas que começaram a me ver, né, como especialista em gestão de pessoas pela minha trajetória pessoal e profissional. Eu sou, essencialmente, uma apaixonada pelo mundo da beleza. Eu sou apaixonada por esse mercado, porque é um mercado incrível, onde a gente aprende todos os dias, onde a gente pode crescer todos os dias, onde é um mercado que aceita qualquer ser humano como único e como especial. Então, eu sou apaixonada. Como a Camila falou, tenho aí uns livros já lançados, né? O Como Ter uma Equipe e Não Enlouquecer, o Marqueteando na Beleza, o Lapidando Pedras Preciosas. E com muito orgulho tem um livro, também um e-book em parceria com a Graces, né? Que é a Gestão de Pessoas, que foi o nosso primeiro aulão. Quem não tem, corre lá na Camila, se cadastra lá para ter esse e-book. Esse é o único e-book meu que está gratuito, né? Porque é um e-book realmente em parceria com a Graces, porque é uma preocupação, e por isso que eu gosto muito dessa parceria, né? Porque é uma preocupação muito grande com você, gestor, né? Eu vejo que o software ele não está entregando apenas o software, mas sim uma preocupação com a gestão como um todo, né? Eu acompanho os outros aulões dos meus colegas aqui, né? E eu vejo essa preocupação em trazer para vocês um olhar sobre o marketing, sobre o planejamento, né? Sobre a gestão de pessoas, porque um software funciona muito bem se ele tiver as informações certas e se tiver quem ali opere, né? Mas a gente sabe que gestão é mais do que isso. Então aí tem esse e-book para ajudar um pouquinho vocês. E hoje, nossa aula é sobre como motivar sua equipe. Vamos dar um roteirinho, né? Eu, como professora, gosto disso, roteirinho. A gente tem que saber o que vai estudar. Hoje a gente vai falar sobre quais são os sinais da desmotivação, porque eu vejo que muita gente fala, minha equipe é desmotivada. Vamos identificar quais são os sinais, né? Quais são as causas que levam a essa desmotivação? Quais são as consequências de uma equipe desmotivada? Vamos entender, por uma vez, o que é desmotivação? Qual é o seu papel como gestor? Vou falar de primeiro motivar você e, enfim, o passo a passo para uma equipe motivada. Eu sei que são 7 pontos, mas fiquem tranquilos, que eu não vou ficar aqui 2, 3 horas, não, tá? A aula ela é bem sucinta, eu gosto bem direto ao assunto, porque eu sei que o tempo de vocês é valioso, ainda mais numa segunda-feira gelada como hoje, né? Então, vamos ao primeiro ponto, sinais da desmotivação. Como é que eu posso perceber, como é que eu posso observar quais são os sinais de que minha equipe está desmotivada? Deixa eu só fazer um parênteses antes. Camila já me conhece, sabe, quando eu falo de um assunto que eu me apaixono, eu engato uma terceira aqui e vou. Eu começo a falar. E eu já estou vendo que no chat tem gente falando ali, tem conversa. Camila, se você me pergunta, manda eu parar. Dá um berro, manda eu parar. Podem fazer perguntas a qualquer momento, né? Não deixa, não sai dessa aula com dúvida, tá? Então vamos lá. Quais são os sinais de que você pode observar que a sua equipe está desmotivada? Eu sei que para um gestor, às vezes, é difícil na correria do dia a dia, né? Vocês têm que administrar, vocês têm que ver se tem produto, se o estoque está completo, se o marketing está sendo feito, se o cliente está bem entendido. Então, às vezes, é difícil você parar e olhar para o profissional. E, às vezes, as coisas vão se acumulando e a equipe chega num momento de desmotivação e você não percebe, mas você precisa observar.
olhar para a sua equipe. Olha lá quais são os sinais. Primeiro, seus profissionais estão sempre olhando para o relógio. Já percebeu quando a gente está impaciente, inquieto, num lugar que a gente não gosta e a gente quer que passe o tempo rápido? A gente fica olhando para o relógio, né? Agora no celular, né? Por quê? Porque a gente está impaciente, a gente não quer ficar ali. A gente quer ver o tempo ir mais rápido. Por isso que os profissionais ficam olhando para o relógio. Segundo, os atrasos e faltas são frequentes. Meu profissional sempre falta, sempre atrasa. Por quê? Porque ele não gosta de estar naquele ambiente. Se o profissional gosta de estar num lugar, ele vai chegar mais cedo, ele não vai faltar. Por quê? Porque é gostoso estar ali. Agora, se ele está desmotivado, ele vai fazer tudo para não ir. E aí ele vai se atrasar, ele vai faltar. Terceiro ponto, você observa mudanças de humor e comportamento. Às vezes o profissional está lá, quieto, parado, quietinho na dele. E de repente ele fica bravo. Por que mudou isso? Porque ele está desmotivado. Outro sinal, os profissionais passam muito tempo longe do espaço de trabalho, né? Eu sei que cada vez é menor, mas a gente tem um número de fumantes, né? Eu tenho um profissional que é fumante, aí ele sai para fumar. Gente, se ele está desmotivado, ele vai fumar o dobro, porque toda hora ele vai querer sair dali. Toda hora a minha profissional vai na padaria, vai na farmácia, vai do lado. Por quê? Porque ela quer fugir daquele ambiente, né? Outro sinal, existe distanciamento entre os profissionais, eles não se falam, não se conversam, não tem um bom relacionamento de equipe. Outro sinal, falta de foco nas atividades, né? Alguns dias atrás eu quebrei um paradigma meu, né? Um preconceito meu mesmo. E eu fui numa barbearia para ser cliente. Eu já fui em diversas barbearias, eu sou mentora de barbearias, né? Mas eu nunca fui cliente de um barbeiro. Imagina, mulher, eu vou para cabeleireiro, óbvio, né? E aí eu inventei que eu queria fazer uns riscos diferentes no cabelo. E eu sou meio doida e o marido apoia, né? Então o marido me levou numa barbearia para fazer os riscos, que o barbeiro tem uma expertise melhor para isso. E essa história de foco me chamou muita atenção, porque eu comecei a conversar com o barbeiro, a barbeira é dentro de um shopping, aqui em Mogi tem 2 andares. E ele, quando foi me atender, ele me chamou para subir para o 2º andar. Eu achei estranho, mas subi. Ele falou, olha, me desculpe te atender aqui em cima, né? Mas fui eu que pedi pro dono. Aí eu falei, por quê? Porque às vezes eu tava lá na frente, né? E como é tudo de vidro, vitrine, passava um parça meu ali, e em vez de cortar o cabelo em meia hora, eu cortava em 1 hora. Eu perdia o foco. E aí eu estranhei. Eu falei, mas como assim? Ele falou, eu ficava batendo papo, era mais fácil, mais gostoso conversar com alguém do que atender o cliente. Ele perdeu o foco na atividade que ele estava fazendo. Ele se distraía com muita facilidade. E aí, na conversa com ele, eu identifiquei que ele realmente estava desmotivado naquele momento, né? Dei algumas dicas e aí eu entendi as causas da desmotivação dele como profissional e acabei fazendo uma mini mentoria aí, né? Depois ele me deu um feedback de que ele realmente conseguiu voltar até foco quando ele trouxe a motivação de volta. Então, se o seu profissional está perdendo foco, começa e não termina alguma coisa, pode ser um sinal de desmotivação. Outro sinal, né? É frequente ouvir observações e comentários inadequados. Gente, é falta de ética, né? Falar mal da empresa, mal de colega, mal de cliente. E por que uma pessoa chega a esse ponto? Muitas vezes ela está desmotivada, ela já não quer ficar ali, ela não quer estar ali, ela não tem um motivo para estar ali, e acaba partindo para esse ponto. É claro que tem uma questão de caráter envolvido, mas leva a pessoa a ter mais frequentemente esse tipo de observação, tá? Obviamente que há uma queda na produtividade, óbvio, a desmotivação, acho que é um dos primeiros sinais que a gente sente, né? E talvez seja o único sinal que você, gestor, vai perceber. Se você não olhar para a sua equipe, para o comportamento, você vai perceber na produtividade. O faturamento vai cair. Simples assim, não tem o que fazer. Equipe desmotivada diminui faturamento, e muito, tá? E o último sinal que eu trago aqui, os conflitos entre os profissionais são constantes. Então, se você observou um ou mais desses pontos, alerta, a sua equipe está desmotivada. Bom, quais são as causas, né? O que leva a essa desmotivação? E aí, como eu brinquei no começo, eu dou paulada. Gestor, entenda, me ouça de uma forma desarmada, né?
Eu sei que é comum a gente falar que profissional não produz, que profissional não veste a camisa. Existem culpa dos dois lados. Existem, sim, muitos profissionais que não têm perfil profissional, não têm postura. Eu sei disso. Eu faço recrutamento e seleção, todo dia eu me deparo com profissionais com diversos perfis errados, no lugar errado, sem maturidade emocional. Porém, a gente sabe que também há uma parcela de erro do gestor. Então, o que causa desmotivação? Vamos entender um pouquinho o que às vezes a gente está fazendo, às vezes sem perceber de forma errada, e que pode causar essa desmotivação. Primeiro, falta de conexão com o negócio. O profissional está ali, mas ele não se enxerga ali. Ele não tem uma conexão com o seu negócio. Ele não se sente parte daquilo, né? E isso é muito perigoso. O profissional, quando ele não se sente parte, não se sente integrante, ele não tem porquê, ele não tem motivação para isso. A falta de oportunidade. O profissional está ali, mas ele não vê o quanto ele pode crescer. Assim como você, gestor, quer aumentar o seu faturamento, assim como você quer crescer, o seu profissional também quer. E a nossa relação de gestor e profissional não é uma relação de chefe subordinado, é uma relação de parceria. Parênteses, a não ser aqueles gestores que estão aqui e que contratam seus profissionais pela CLT. Aí é chefe subordinado, tá? Mas eu sei que pela prática, né, 90% dos gestores contratam pela lei do salão parceiro, contratam como parceiros. Então, você não tem um funcionário, você tem um parceiro, e esse parceiro quer crescer. Se ele não vê, se ele não consegue visualizar oportunidade de crescimento dentro do seu negócio, ele vai ficar desmotivado. Outra causa de desmotivação é a falta de reconhecimento. Gente, nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós temos fragilidades, nós temos necessidades. E o reconhecimento é uma necessidade humana. Desde pequenininho, a gente gosta de receber elogio do pai, da mãe, de quem for, né? Tem alguns, assim, mais doidos que nem eu, né? Que era louco para tirar 10. Para quê? Para receber um parabéns do pai e da mãe. Desculpa, por quê? Porque a gente precisa de reconhecimento. E o seu profissional também. Tem muitos dias que você fala, tipo, Giovana, eu tenho que ficar, né, dando tapinha nas costas. Sim, para motivar. Você precisa trabalhar quando não há o reconhecimento, quando o profissional está lá, trabalhando, fazendo o melhor dele, e não é reconhecido, ele fica desmotivado. Outro ponto importante que eu observo muito é a falta de comunicação. Gente, e esses pontos de causa de desmotivação, isso aqui é um fruto de alguns anos de pesquisa, né? Porque como eu sou mentora de salões e de profissionais, eu sou coach de profissionais também, eu tenho uma relação muito próxima e eu acabo ouvindo muito dos profissionais a perspectiva deles. E eles falam muito que falta essa comunicação. O gestor chega, trabalha, vai embora e muitas vezes a gente não conversa, eu não tenho acesso, ele não fala o que está acontecendo, né? Essa falta de comunicação também traz a desmotivação. Outra causa de desmotivação, conflitos constantes. Ninguém gosta de ficar num lugar que todo mundo fica brigando toda hora. Desmotiva. O feedback inadequado. Feedback tem que ser dado? Sim, tem que ser dado, né? Eu brinco às vezes que dono de salão parece pai e mãe, né? Tem que puxar a orelha, tem que dar bronca, né? Tem que chamar atenção. Não tem como. A gente é líder, a gente está à frente. A gente está liderando aquelas pessoas. Então, a gente tem, sim, que dar feedback. Mas tem que saber como dar esse feedback. Se ele for inadequado, ele vai desmotivar. E o último é a falta de credibilidade da empresa. Se o seu profissional não acredita na empresa, se o seu profissional percebe que a sua empresa não tem credibilidade no mercado, ele vai ficar desmotivado. Bom, e o que acontece? Você percebeu quais são os sinais? Você já entendeu o que está causando isso? O que vai acontecer se você não fizer nada? Você pode ter opção. Gente, a nossa vida é feita de decisões e de atitudes. Você pode
Posso Pode. acrescentar um item a mais no anterior, e eu acho que até me enquadra um pouco mais ali nesse ponto. Às vezes falta preparo ou qualificação do gestor para ser um bom líder também, e isso desmotiva a equipe, né? Eu acho que essa é uma um grande ponto, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes aí também. A gente reconhecer que às vezes a gente não tem perfil para gerenciar pessoas, né? Sim, não tem. E dá para desenvolver, né? Exatamente. Eu falo isso porque poucos conhecem a minha história, mas eu sou formada e pós-graduada em gestão de supply chain, em cadeia de suprimentos. Então, meu negócio é mexer com caixa, com armazém, com estoque. Esse é a minha natureza, né? Então, lidar com pessoas não é muito a minha praia. Mas bora aprender, bora aprender. É algo que a gente pode aprender. Ninguém nasce totalmente líder, né? Sabendo todas as ferramentas que a gente tem, né? Mas a gente pode realmente aprender. A gente pode crescer e aprender juntos. É isso aí. Bom, e se a gente não aprender, né? Obrigada, Camila. Realmente, a falta de perfil de liderança, de aprender a ser um gestor, ela é um problema, né? O que eu vejo nos últimos 10 anos? Principalmente nos últimos 5 anos, eu percebi isso muito no mercado. O mercado da beleza é um mercado muito próspero. É um mercado que cresce sempre e vai continuar crescendo. E é um mercado sem preconceito, sem amarras. Qualquer pessoa pode entrar no mercado e se tornar um profissional. Isso chama a atenção de muita gente, né? Nos últimos 6 anos, mais ou menos, um dos meus termômetros, obviamente, são as aulas do Senac. Tem muita gente de outros mercados vindo para a beleza. O que eu tenho de advogados querendo investir no mercado da beleza, enfermeiro, tem muito. Do mercado que você imaginar, eu já tive aluno. Engenheiros, né? Não, o mercado da beleza está dando dinheiro, então vamos lá. E vem despreparado. E outro ponto que eu falo que é importante nessa preparação do gestor, do líder, é que existem algumas coisas que precisam ser desenvolvidas e a gente não olha como inteligência emocional, que é um dos pontos que eu vou falar lá na frente, né? Se você não desenvolve, isso vai te travar. Como não tem uma regulamentação para ser profissional da beleza ainda, né? A gente não tem uma exigência legal de formação, qualquer pessoa entra no mercado. E como, historicamente, salão de beleza começava no quintal de casa, a gente pensa que pode. Ah, é fácil. Eu dou meu jeitinho e vou. Só que o mercado hoje está cada vez mais profissional. E tanto o cliente quanto o profissional querem empresas. Tem uma frase que eu repito quase que todo dia nas redes sociais. Salão de beleza é uma empresa e precisa de gestão. E você precisa estudar a gestão. Você precisa aprender a ser um gestor, a ser um líder. Porque senão, mesmo o mercado sendo próspero, não vai dar certo. Vai fechar. Pesquisas do Sebrae falam, né, que acho que 50%, mais de 50% dos salões fecham antes de 2 anos. E um dos principais motivos, falta de gestão. Então, bora realmente preparar, né, nos preparar para ser bons líderes e bons gestores. Bom, você pode, com uma decisão, chegar no final da aula de hoje e falar, não, Giovana, não quero ouvir o que a Giovana falou, né? O que vai acontecer se você não motivar a sua equipe? Existem algumas consequências. Primeiro é a baixa produtividade. Vai cair a produtividade, vai cair o seu faturamento, tá? Não tem como. Aí você fala assim, mas eu vou contrato outro profissional. Tá bom, ele vai vir, vai desmotivar do mesmo jeito, né? E vai acabar caindo o faturamento de novo. O cliente percebe quando o profissional está desmotivado. E o cliente vai embora. Gente, empresa do mercado da beleza hoje, eu brinco que a cadeira de um cabeleireiro, a cadeira de uma manicure, a maca de uma esteticista é um divã. A cliente vem buscar não só o serviço, ela vem buscar uma terapia. Então, ela quer estar num lugar agradável, um clima leve, gostoso, uma energia boa, né? Aí ela chega no lugar, vê um profissional de cara fechada, desmotivado, ela não vai querer ficar ali, ela vai embora. Então, vai cair o seu faturamento, vai cair a produtividade, tá? Segundo consequência, baixa na remuneração e nos ganhos. E aí eu alerto para o profissional. Se o profissional está desmotivado, ele vai produzir menos, ele vai ganhar menos. Isso vira uma bola de neve.
que ganhando menos ele vai ficar mais desmotivado. Outra consequência é no clima organizacional. O que é clima organizacional? Na outra aula eu falei um pouquinho mais sobre isso, né? Clima organizacional é exatamente isso que eu falei que a cliente sente. É o clima do lugar. Eu sei que muitos gestores que estão aqui hoje têm dor nas costas, enxaqueca, dor no estômago, né? Crise de ansiedade. Por quê? Porque acorda, fala, meu Deus, eu tenho que ir para o salão. E aí começa a vir todos esses problemas, somatizar tudo isso. Por quê? Porque o clima na sua empresa está pesado. Nem você está aguentando. Eu vou aguentar aquela equipe de novo. Eu vou olhar para a cara daqueles profissionais de novo. O clima organizacional está pesado. Quando você está num lugar de clima ruim, você não quer ficar. Você não quer. Gente, por que algumas empresas, às vezes, alguns grupos, fazem happy hour? Por quê? Porque o clima foi gostoso durante o dia e a gente quer fazer um happy hour juntos. Agora, você já viu uma empresa onde, na hora do almoço, cada um vai para um canto almoçar? Porque não quer ficar mais junto de ninguém, quer almoçar sozinho? Não vê a hora de bater cartão e sair correndo dali? Porque o clima é ruim, você não quer prolongar aquele período. Então, você precisa trabalhar o clima da sua empresa. Se os profissionais estão desmotivados, o clima vai ser ruim. E trabalhar numa empresa com clima ruim afeta a produtividade, afeta cliente e afeta a sua saúde. Gestor, você não vai aguentar muito tempo, não. Né? O nosso corpo dá sinais de que não está legal. Você vai pifar. Então, você precisa cuidar desse clima. Giovana, é possível ter um salão que você chega com alegria? É possível. É possível. Eu conheço inúmeros salões onde a gente trabalha o clima organizacional, a gente trabalha a gestão de pessoas e é gostoso. Quanto mais gostoso, mais a gente produz. Então, a queda, né, o clima ruim é uma consequência da desmotivação. Aumento do absenteísmo. O que é o absenteísmo? É o índice de faltas e atrasos. Eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas, quando eu dou aula de recursos humanos na faculdade. Mulheres, se você trabalha numa empresa, que você gosta da empresa, que o clima é gostoso, né? Você acordou com aquela cólica terrível, de TPM, você vai trabalhar. Por quê? Porque mesmo com cólica, você sabe que naquele clima você vai dar risada, você vai se divertir, você vai encontrar com pessoas que você gosta. Então, mesmo com cólica, você vai. Agora, se você trabalha num ambiente que o teu líder pega no pé, só cobra, você sente cobrança de todos os lados, você não gosta de trabalhar, né? Você não está fazendo o que você gosta. Você amanheceu com uma cólica, você passa no médico, pega um atestado e não vai trabalhar. Você vai provocar uma falta. Você vai chegar atrasado. Por quê? Porque você não quer sair antes de casa, você enrola para sair de casa. Por quê? Porque você está desmotivado. Então, você aumenta esse nível. E claro que, gestor, aumentando o índice de absenteísmo é prejuízo financeiro para a tua empresa. Então, dói no bolso. Cuidado. Alta rotatividade. O que é alta rotatividade? E, infelizmente, eu vejo muito isso nos salões, né? A desmotivação causa uma alta rotatividade. Por quê? Porque o profissional da área da beleza, ele é um profissional que ele se sente muito livre. Ele entrou num salão, começou a trabalhar, não é aquilo que ele quer. Acontece alguma daquelas causas e ele é desmotivado, ele vai embora. Simples assim. Ele vai embora. E aí você, gestor, tem que fazer o quê? Novo processo seletivo para contratar um novo profissional. Isso gera custos para sua empresa, além de uma baita dor de cabeça, né? É claro que se você fizer um bom processo seletivo, né, bem ajustado, sabendo quem você vai buscar no mercado, trazendo o perfil comportamental adequado, você diminui isso. Mas não basta trazer um bom profissional se você não trabalha a motivação dele para que ele continue. Eu sei que na ansiedade, a gente acaba contratando qualquer um. Diariamente, mentorados meus, alunos meus me ligam, Gi, estou precisando de um cabeleireiro. Tá bom, eu vou, como eu tenho muitas pessoas nas minhas redes, eu anuncio o cabeleireiro, né? E eu faço essa ponte muitas vezes. Eu falo, tá, mas qual o perfil que você quer? Giovana, eu quero um cabeleireiro. Não importa o perfil. E isso é um erro, porque pega o primeiro que aparece na frente só para cobrir um buraco, essa pessoa não tem nenhuma conexão com o seu negócio, e aí, obviamente, ele vai ficar desmotivado e ele vai embora. Então, quer diminuir a rotatividade?
prepara um processo seletivo melhor e trabalha a motivação do seu cliente, do seu profissional. Outra consequência, má qualidade do atendimento. O profissional não está motivado, ele não vai atender bem. Simples assim. Cliente não é atendido bem, ele vai embora. Ponto. E aí ocorre o último, que são os danos à imagem da empresa. Quando o profissional é mal atendido, quando o cliente, desculpa, é mal atendido, o que fica na memória daquele cliente é a marca, né? Por exemplo, eu sou um pouco mais das antigas, né? Acho que eu sou uma das mais velhas aqui da sala, eu sou uma das antigas, onde a gente tinha equipamentos CCE, né? Quem é da minha época vai lembrar dos equipamentos CCE. Gente, ficou a imagem da empresa que equipamento CCE é um equipamento ruim. Ninguém quer saber se o profissional montou errado. É a empresa que é ruim. Eu fui numa loja, por exemplo, eu fui numa loja do McDonald's perto da minha casa e fui mal atendido. O McDonald's é uma porcaria. Existem outras lojas que o atendimento é melhor? Claro que existem. Mas a imagem para mim que ficou é que o McDonald's é uma porcaria. É ruim, o atendimento é péssimo. Então, quando o seu profissional atende mal, não é do seu profissional que o cliente vai falar, é da sua empresa, é do seu negócio. Então, você precisa, sim, trabalhar a motivação. Você precisa, sim, cuidar do atendimento. Eu sei que a gente tem uma relação de parceria, né? E que o profissional também é responsável, até legalmente, pelo bom atendimento. Se você parar e ler a lei do salão parceiro, tem um item lá que fala que o profissional também é responsável pelo bom atendimento. Só que você é o dono da empresa. A imagem da empresa está nas suas mãos e não na mão do profissional. O profissional vai embora. E aí, como fica a imagem da sua empresa? Então, você tem que cuidar disso. Você tem que ter esse cuidado, esse olhar, para que a desmotivação do seu profissional não gere um mau atendimento e não cause danos à imagem da sua empresa. Bom, mas o que é motivação? Né? A gente precisa entender realmente o que é motivação. E aí agora vem o meu lado de coach, de desenvolvedora de um ser humano, né? Trazendo tudo isso. Motivação é o impulso que faz um ser humano agir. É uma força que aciona e direciona um comportamento. É aquilo que nos leva à ação. Motivação é um motivo para ação. É aquilo que faz você agir. Eu vou usar um exemplo bem simples. Eu estive agora na Beauty Fair. Estive lá, inclusive, palestrando no stand do Sebrae. E eu fiquei os 4 dias ali. Gente, eu participo de Beauty Fair há mais de 10 anos. E eu sei, quem vai lá, né, conhece, concorda comigo, que almoçar dentro do Center Norte, como do Expo Center Norte, é um absurdo de caro. Né? Eles enfiam a faca assim até... É muito caro comer ali dentro. Então, qual que é a minha rotina nos últimos 10 anos? Eu faço tudo que eu tenho que fazer e vou para o shopping depois comer. É simples assim, né? A gente tem que ter racionalidade quando vai investir o nosso dinheiro. E a minha racionalidade fala que eu não vou gastar R$100 para almoçar ali dentro se eu posso gastar 50 no shopping, é andar alguns metros dali. Bom, nessa feira especificamente, no sábado, que foi o primeiro dia que eu estava lá com as palestras, meu marido foi comigo. Né? Ele nunca tinha me visto palestrar, atuar, então ele foi, me acompanhou. E ali, ele, muito cuidadoso, muito carinhoso, ele falou, amor, você vai ficar o dia inteiro, vamos almoçar. Eu falei, tá bom, vamos no shopping. Ele falou, não, vamos comer aqui dentro. Ele não faz isso, meu amor. Bom, resumindo a história, ele insistiu tanto, eu falei, tá bom, então você compra um lanche, porque a gente divide lanche, é nosso hábito, né, como casal, dividir um lanche. Compra um lanche, a gente divide, tá bom. Aí ele falou, comprou um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola. R$50. Eu já achei aquilo caro. Tá bom. Quando veio o hambúrguer, mas assim, gente, um negocinho desse tamanhozinho assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei muito brava com aquilo. Mas por que a gente teve aquela atitude? Por que a gente agiu desse jeito? Porque tinha um motivo. Tadinho, meu marido estava morrendo de fome, coitado. Então a fome foi o motivo para a ação. A ação foi certa ou não? Não foi certo, eu esperaria um pouquinho mais, né, iria. Mas tinha um motivo para ele agir naquele momento. Esse motivo foi a fome.
Todas as nossas atitudes têm um motivo por trás. Todas as nossas ações têm um motivo por trás. Motivação é muito simples, é o motivo que nos faz agir. Bom, e aí fica a pergunta, o que motiva você? Qual é o seu motivo para a ação? Qual é o seu motivo para agir? O primeiro passo, até como ser humano, a gente precisa entender isso. O que nos motiva, o que nos leva a agir, o que nos leva a ter uma ação. E aí eu vou trazer alguns pontos para vocês. Tem uma moça bonita aí, com fone de ouvido. Vocês já perceberam que algumas músicas, né, nos fazem ficar mais alegres, né? Tem dia que a gente acorda meio assim, pô, uma música animada, a gente brinca, a gente fica alegre, né? A gente tem uma coleção de LPs aqui em casa, a gente tem vinil aqui em casa, né? Então a gente coloca uma música antiga, a gente começa a brincar, a música nos anima, mas vai ouvir uma sofrência, acaba com o seu dia. Se ouve aquela música que mexe com o sentimento, com o coração, aquela música acaba contigo. A música, ela traz emoções, né? Alguns anos atrás fez muito sucesso uma compositora, acho que era irlandesa, se eu não me engano, chamada Enya. A Enya, ela traz uma música New Age, uma música de nova era, uma música instrumental, né? Uma música muito light, muito calma. E que me irrita! Gente, eu não consigo ouvir Enya. Eu não consigo. Eu, Giovana. Aquilo provoca uma coisa em mim que não dá, não consigo ouvir. Então, as músicas, elas nos despertam emoções diferentes. Você já tentou treinar pesado, correr, ouvindo Enya? Não dá. Ouvindo Beethoven? Gente, e eu tenho formação musical, eu sou pianista. Eu estudei 5 anos de piano clássico. Eu gosto de música clássica, né? Cada música tem um momento. E cada música traz uma emoção. Bom, que mais? Eu coloquei aqui alguns posts, né? Olha lá o primeiro. Persistência é o caminho para o sucesso, né? Aí tem esse do meio foi um desses vídeos que eu coloquei, né? Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Que mais? Todo pensamento com emoção unido à fé tende a materializar-se. A vida é muito curta para fazer o que não gosta. Isso tudo são frases motivacionais. As frases, as imagens também despertam emoções. Há 6 anos atrás eu passei por uma perda muito grande, perdi meu pai. E eu sou muito ligada, sempre fui muito ligada ao meu pai. Eu tinha muita foto em casa. Eu sou daquelas que tem porta-retrato pela casa inteira. Agora só dá para ver aqui a prancha do meu marido, mas aquele do lado ali também tem um monte de foto. Tem foto para tudo quanto é lado aqui em casa. E na época eu também tinha muita foto, inclusive do meu pai com o meu filho. E quando eu perdi meu pai, eu passei por um período de luto que eu não conseguia entrar em casa. Por quê? Porque aquela imagem me machucava. Eu tirei todas as fotos da minha frente, porque aquela imagem trazia uma emoção ruim. Que mais? Isso tudo são âncoras emocionais. A música, as imagens, né? O cheiro. Eu brinco muito. Sabe quando você sente assim um cheiro de arroz e feijão bem temperadinho e você lembra da avó, né? Que fazia aquela comida gostosa para você? Isso traz um calor no peito, uma emoção gostosa. Isso é uma âncora emocional. Existem, inclusive, hoje, algumas empresas de marketing que desenvolvem a imagem da sua empresa, a identidade da sua empresa, que estão desenvolvendo aromas específicos. Tem empresas, tem um salão de beleza que mandou desenvolver um aroma, e inclusive ele vende o aromatizador, porque os clientes gostam do cheiro do salão e levam o cheiro para casa. Ele monetiza até isso. Por quê? Porque o cheiro também traz uma emoção. E aí eu vou trazer algo aqui também, que às vezes eu não falo nas minhas aulas, e preparando essa aula eu me lembrei. Você, como gestor, tem que estar atento à psicologia das cores. Existe um estudo dentro da psicologia que mostra a influência das cores nas nossas emoções. A cor também é uma âncora emocional. Sabe quando você pode prestar atenção, quando você vai numa praça de alimentação, de shopping, muitas marcas ali, né? McDonald's, Girafa, entre outras, tem cores, a identificação delas é vermelho, laranja,
amarelo. Por quê? Porque essas cores despertam fome. Então tá tudo certo usar essas cores num fast food, porque você quer algo rápido. Num restaurante onde você quer ficar mais tempo, uma ambientação diferente, as cores da decoração são outras. Agora imagina você, abre um salão, você ama vermelho, e aí você pinta as paredes tudo de vermelho. Imagina a reação do seu profissional o dia inteiro olhando aquele vermelho. Primeiro que vai cansar, vai irritar, vai dar fome. E nenhum ser humano, pelo menos que eu conheça, funciona direito com fome, né? A fome é uma necessidade básica, fisiológica nossa, né? A gente não raciocina direito. Tem gente que, assim como eu, que vira um outro ser humano quando tá com fome. E esse outro ser humano é bravo, mal-humorado, né? Não dá. Você tem que pensar e prestar atenção também na influência das cores que estão no seu salão. O que essas cores estão provocando? E por que eu trago essas âncoras emocionais para você que é gestor? Você tem que prestar atenção. Que música você está tocando? Qual é a música ambiente que está no seu salão? De repente você gosta, como eu falei, né? A Enya é uma música que para muita gente traz calma, para mim irrita. Então, se eu tiver uma equipe que é doida que nem eu, que se irrita com ele e colocar Enya, vai trazer uma emoção negativa e uma irritação durante o dia. Eu sei que a música ambiente é um assunto polêmico, que traz discussão no salão, é sempre uma briga, porque cada um vai ter um gosto musical. Eu sei disso. Mas você, como gestor, tem que ter um parâmetro, você tem que ser o equilíbrio da sua equipe e trazer uma música ambiente que traga uma harmonia para aquele ambiente, para aquele clima. Que traga uma energia boa, que traga uma leveza, né? O cheiro, como é que está o cheiro dentro do seu salão? E, de repente, pensar em investir num aroma, né? Eu sei que salões de trabalho, alguns trabalham mais com química do que outros, e o cheiro dos produtos, às vezes, se confundem. Mas começa a pensar, você tem ambientes que você, por exemplo, a recepção, você pode colocar um aromatizador, um cheiro mais agradável, que traga uma emoção, tanto para o profissional quanto para o cliente. Tá? E as imagens também que tem, às vezes a gente tem quadros, o que esses quadros estão trazendo de emoções. Então, as âncoras emocionais, elas têm que ser observadas, porque elas mexem com as emoções. Porém, as âncoras emocionais, elas mexem momentaneamente. Ela não muda a motivação de um ser humano. Ela trabalha naquele momento. Você não tá legal? Você ouve uma música, pô, você ficou legal naquele momento. Aquela música te trouxe uma emoção positiva, mas naquele momento. Não vai mudar o seu motivo para a ação. Para ir mais a fundo, a gente tem que entender que a motivação, ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. É um pouco mais profundo. Vamos falar dos recursos emocionais primeiro. Entra um pouquinho das âncoras, né? Quais as músicas que te deixam animadas? Quais os cheiros que você gosta? Que roupa te faz sentir poderosa? Esses dias eu estava com uma mentorada minha, e a gente estava indo para o marketing e precisava gravar vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo, não gosto de gravar vídeo, não gosto. Eu falei, tá bom. Aí eu lembrei que uma vez eu tinha visto ela com uma roupa muito bonita, né? E ela estava toda feliz com aquela roupa. Eu falei, cadê aquela roupa? Ela, qual? Eu falei, aquela assim. Ah, eu amo aquela roupa. Eu falei, então põe ela. Aí ela olhou pra minha cara, como assim? Eu falei, põe essa roupa. Aí ela pôs essa roupa, se maquiou, pegou o celular e gravou o vídeo. Por quê? Porque a roupa trouxe para ela uma âncora emocional. Ela se sentiu poderosa. E aquilo trouxe naquele momento uma emoção. E aí fica um alerta. Quem você segue nas redes sociais? E que realmente trazem motivação para o seu dia. Gente, a gente está... Não tem como a gente, eu acho, voltar atrás. A gente está dependente, viciado, ligado 24 horas nas redes sociais, né? Até certo ponto eu acho muito bom, porque a gente cresce muito com ela, se souber selecionar quem a gente segue. Quando eu falo de relacionamento interpessoal, eu sempre falo, não fica, né, olhando o perfil de quem você não quer saber, né? Terminou um relacionamento? Bloqueia, tira, anula. Ai, profissional. E aí você fala, mas isso é relacionamento pessoal? Sim. Tem um profissional seu que saiu e levou cliente. Você fica bravo com ele, mas você segue ele na rede social, né? Pra quê?
Só para saber o que ele está fazendo? Só para dar uma de fofoqueiro, né? Falar, ou olhar a desgraça, ou ficar bravo porque ele está tendo sucesso? Para de seguir. Quem você está seguindo nas redes sociais que realmente te traz conteúdo para você crescer? Eu, particularmente, vocês vão ver lá na minha rede social que eu sigo 100 pessoas. E eu seleciono essas 100 pessoas. Eu sigo profissionais de desenvolvimento humano, com quem eu aprendo muito. E eu sigo, inclusive, concorrentes meus. Por quê? Porque eu aprendo com eles todos os dias. Eu sigo com esse olhar de aprender com eles todos os dias. Então, quem você segue, faz um filtro. Por favor, faça um filtro do que você está seguindo no Instagram, no Facebook. O YouTube é assim, você coloca um assunto lá, daqui a pouco o próprio YouTube vai começar a te mostrar. Por quê? Porque o algoritmo de qualquer rede social, até do Google, ele vai, através das suas buscas, te entregar conteúdo semelhante. Então, se numa rede social você está seguindo alguém, por exemplo, eu sigo alguém especialista em loiros, o próprio algoritmo vai começar a te mostrar toda hora outros especialistas em loiros. Agora, se você está seguindo alguém ou algum perfil que te faz mal, a própria rede social vai te colocar pessoas semelhantes. Ela não sabe se faz bem ou mal para você. É você que tem que ter o discernimento de separar aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Esses são os recursos emocionais que estão à sua disposição para que você possa trabalhar essa motivação. Porém, nós temos recursos biológicos que trabalham a motivação. O que são os recursos biológicos? É a sua saúde. Você sabe mesmo cuidar do seu corpo? Nós precisamos, primeiro de tudo, como gestores, como profissionais, termos essa preocupação conosco e com a nossa equipe. Primeiro, alimentação equilibrada. Eu não sou nutricionista, não vou dar dica de alimentação para ninguém, tá? Mas fica o alerta. Nós precisamos ter uma alimentação equilibrada. E aí eu vou trazer a minha experiência, né? Quem conhece a minha trajetória, quem não conhece todas as redes sociais. Eu sou uma ex-obesa, eu pesei 140 quilos. Eu passei por uma cirurgia bariátrica, passei por toda uma transformação. E eu aprendi nessa transformação a ouvir o meu corpo. O nosso corpo fala com a gente. A alimentação equilibrada, para mim, é uma coisa. Para a Camila, pode ser diferente, né? Para o Luiz, que é meu mentorado, está aqui, pode ser diferente. Para a Anabel, é diferente. A minha alimentação é diferente para o meu marido. Quer ver um exemplo? Melancia é um alimento saudável? Melancia é um alimento saudável, uma fruta, né? Rica em nutrientes, rica em água, né? Que a gente precisa. Se eu comer 2 fatias, eu passo mal. Para o meu corpo, ela não faz bem. O meu corpo hoje, pós-cirurgias, não faz bem a melancia. Meu filho ama melancia, ele come metade da melancia sozinho, você pode se deixar. E por que eu sei disso? Porque eu aprendi a ouvir o meu corpo, né? Salada crua, para mim, não faz bem mais. Eu tenho que comer um espinafre refogado. A salada, o alface não faz bem. E é uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Então, quer ter uma alimentação equilibrada? Aprende a ouvir seu corpo. Ele é o seu melhor médico. Claro que, se você tem alguns objetivos, né? Emagrecimento, massa muscular, vai procurar um nutricionista para ele te orientar da melhor forma possível. Existem profissionais adequados para isso. Até para você ganhar vitalidade, tem o alimento certo para você comer, para você ter essa motivação com os recursos físicos, você precisa disso. Você tem que ter atividade física. Giovana, eu odeio academia. Particularmente, eu também odeio, né? Mas você precisa de uma atividade física. Quem assiste meus vídeos, inclusive essa semana, todos os meus vídeos são durante a caminhada. Às vezes eu faço caminhada e estou gravando. Eu não sou da academia, eu não gosto. Mas aqui eu moro no interior, onde eu tenho uma qualidade de vida bacana e eu consigo fazer caminhada. Isso traz atividade física. Gente, quando você faz uma atividade física, você libera uma série de hormônios no seu cérebro que você não tem ideia. Começa a fazer. Quem faz já concorda comigo. Quando você faz uma atividade, você mexe com a sua criatividade, você mexe com as suas emoções, com a sua motivação, obviamente. Eu falo que quando eu tenho um problema, eu vou andar. Estou com um problema, não sei resolver, vou fazer caminhada.
Porque a solução vem. Não é que a solução vem magicamente, não. Mas é que os hormônios fazem o meu cérebro ser mais criativo e trazer aquela solução que às vezes eu não encontro no momento que eu estou ali turbulenta, brava, nervosa e sem a motivação, né? Sono reparador. Precisa dormir bem. Gestor, você precisa dormir bem. E a sua equipe também, né? Seu profissional precisa ter um sono reparador. Ah, são 8 horas? São 5. Mais uma vez, ouça o seu corpo. Para cada um é um jeito, né? Fez muito sucesso no mundo do desenvolvimento humano algum tempo atrás, aquele livro Milagre da Manhã, né? Tem que acordar às 5 horas da manhã. Gente, eu não acordo. Agora aqui no interior eu acordo mais cedo. Mas eu odeio acordar às 5 horas da manhã. Para mim não funciona. O meu organismo trabalha muito bem à noite. Às vezes eu viro à noite escrevendo. É o meu organismo. Mas eu tenho as minhas horas de sono. Eu sei que se eu não dormir aquele quantidade de horas, o meu dia vai ser péssimo. Eu vou ficar de mau humor. Então, observe você, gestor. Você está tendo um sono reparador? A palavra de ordem nesse quesito é equilíbrio. E aí, você tem que ser, como líder, um influenciador. Você tem que passar isso para os seus profissionais. E se preocupar. O profissional está se alimentando direito? Ah, você vai ficar olhando o prato do seu... Não, você não vai olhar o prato do seu profissional e nem tirar o doce da boca dele. Você não vai ser mãe e pai nesse sentido, tá? Mas você vai, de repente, até pelo seu exemplo, mostrar para o profissional que é importante, que é essencial. Eu vou contar uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava à frente de um salão em Moema. Eu fui trabalhar a reestruturação desse salão. E me chamou muita atenção. Quando eu cheguei lá para fazer a reestruturação, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um mapeamento da região para buscar os parceiros. E eu fiz parceria com a Smart Fit da região. Eu peguei 4 unidades da Smart Fit e fiz a parceria. Para quê? Para trazer cliente. Eu fui pensando no marketing. É claro que com essa parceria, eu tinha na época, né, um treinamento mais rigoroso, eu tinha que fazer academia. Aí eu conversei com o dono do salão, da academia ali, das unidades, e ele também concedeu uma parceria para mim, como gestor, e para os profissionais. Então, todo profissional tinha ali um percentual de desconto. Gente, eu cheguei no salão e conversei com os profissionais ali, né? Falei, gente, olha, principalmente manicure, eu não sei como a coluna de vocês não trava, né? De ficar sentadinha naquela cadeira. Ou o cabeleireiro, o braço de vocês vão fazer musculação, né? Olha, eu consegui isso. Gente, 2 meses depois, veio um cabeleireiro chorando conversar comigo. Ele falou, Giovana, você não sabe o que você fez. Eu falei, por quê? Eu falei, eu não fiz nada, não. E ele brincando, ele falou assim, eu sempre precisei fazer academia. Eu não podia. E eu estava já tendo problemas, né, no meu ombro. Quando você falou, ele falou, eu fiquei quietinho, não falei nada porque eu achei que eu não ia direito. Mas eu comecei a ir na academia, lá na Smart Fit, assim, que você conseguiu desconto. Se você não conseguisse o desconto, eu não ia conseguir pagar. E eu tô há 2 meses, eu já senti diferença. Obrigado. Gente, vocês não têm ideia da gratidão que esse rapaz, que esse cabeleireiro teve comigo, e principalmente o quanto isso mudou a produtividade dele. Quanto eu gastei? Nada. Nada. Eu simplesmente me preocupei e me preocupei com a motivação dele. Né? Eu não estava pensando em faturamento, estava pensando em produtividade. Eu fui lá procurar negócio para marketing, não tinha nada a ver. Mas, já que eu estava lá, eu também pensei no profissional. E isso trouxe um resultado incrível. Pensem nisso. Recursos sociais, né? A gente falou de emocionais, biológicos, vamos falar dos recursos sociais. O meu objetivo hoje é trazer para vocês esse equilíbrio da emoção com a razão. A gente sabe que a gente está trabalhando com emoção, mas a gente tem que usar a razão para trabalhar essa emoção. E a gente vai trabalhar o nosso lado racional agora, para quê? Para produzir os fenômenos sociais para alcançar a motivação. A gente sabe o que é motivação, mas a gente precisa provocar isso nas pessoas, a gente precisa proporcionar isso. Como? Usando agora o nosso lado racional. Agora é botar a cabeça para funcionar, para que a gente possa ter atitudes, ações que nos levem a provocar essa motivação. Qual é o seu motivo para a ação? E aí fica essa pergunta realmente para te provocar. Qual é o seu motivo para a ação? Por que você acorda todo dia? O que te faz levantar da cama? Né? Comece a pensar nisso. Bom, qual é o seu papel como gestor?
Nesse processo de motivar a equipe, o seu processo é fundamental. Por quê? Porque você é o líder. Você é o líder. Como eu falei já, quando eu falei um pouquinho aqui de imagem, né? Cada empresa, ela tem uma imagem. E a imagem hoje, ela está muito atrelada a pessoas. Né? As pessoas se conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. Tanto que você pode ver, por exemplo, Magazine Luiza. Todo mundo sabe que é a história da Luiza Trajano. Existe um ser humano por trás, existe uma pessoa. Você pode ser dono de um salão de beleza e muitas vezes você não é um gestor de pessoas. Você tem lá um gerente que faz a gestão de pessoas. Mas a cara do salão é tua. É você que eles vão seguir. Pode delegar isso para um gestor, para ele ser o gestor de pessoas e ele cuidar da sua equipe? Pode. Inclusive, eu já fiz consultoria e mentoria em alguns salões, onde o dono do salão tinha um perfil de investidor, tinha um perfil, no perfil comportamental a gente fala, né, perfil lobo, que é um dos perfis comportamentais que a gente estuda, onde é uma pessoa que não tem paciência com outra pessoa, não tem empatia, não tem perfil para liderança. Então, o que eu falei? Contrata um gerente para cuidar da sua equipe. É mais produtivo você treinar uma pessoa para fazer isso. Dá para fazer? Dá. Você tem uma estrutura grande, dá para fazer. Agora, se o seu salão é pequeno, meu amigo, você vai ter que mudar o seu perfil. Você vai ter que adaptar, estudar a liderança, porque você é o líder. O que você fizer, a pessoa faz. Líder não é aquele que manda, é aquele que influencia. É aquele que leva as pessoas a fazerem o que ele faz. Líder é aquele que a pessoa imita, né? Vocês podem ver grandes cantores, né? Tem aquele monte de fã, ele é líder. Se o cantor fala uma coisa, virou moda, todo mundo faz. A cantora usou esmalte tal, virou moda, todo mundo quer usar o esmalte tal porque a cantora... O que é isso? Isso é liderança, né? Por que está tão em moda os influenciadores na internet hoje? Porque o que eles fazem, todo mundo quer fazer. Por quê? Porque ele conquistou uma liderança. É essa liderança, é esse papel de influenciador que você, gestor, tem que ter dentro da sua empresa, à frente da sua equipe. Então, motive primeiro você. Já que você é o influenciador, já que você é o líder, você tem que estar motivado. Ah, mas não é fácil ficar motivado 24 horas por dia. Eu sei disso. Por isso que eu falo, você precisa buscar, primeiro de tudo, a sua automotivação. Você precisa descobrir, por isso que eu fiz essa pergunta várias vezes, qual é o seu motivo para agir? Qual é a sua motivação? Você precisa descobrir. Ah, Giovana, a minha motivação é que eu quero fazer uma viagem pela Europa. Eu quero fazer o meu salão dar certo para ter dinheiro para fazer uma viagem. Ótimo, essa é a sua motivação, esse é o seu motivo para agir. Você precisa entender o que é importante para você. O que é importante para você? O que é importante dentro da sua empresa? Né? É uma empresa toda organizadinha, com processos, limpinha, tudo no seu lugar? Ou é importante que tenha muita alegria no ambiente? É importante que o seu cliente seja atendido de uma forma rápida? O que realmente é importante? Qual o seu motivo para a ação? Para tudo isso, a dica que eu dou para você, como gestor, como profissional, é desenvolva a sua inteligência emocional. No mundo corporativo, durante muitos anos, quando no processo seletivo, a gente sempre buscava as competências técnicas de um profissional. Né? A gente analisava no currículo a formação desse profissional, as experiências que ele tinha. Hoje, no mercado corporativo, são analisadas principalmente as competências emocionais. Eu estou à frente de um projeto aqui em São Paulo, de uma empresa americana que está no Brasil há 10 anos, a New Faces, e eles estão montando um espaço para maquiadores, né? Um espaço educacional, de instituto, onde eles vão dar cursos e coworking para maquiadores. E eu estou no processo seletivo buscando profissionais para serem gerentes de geral, gerente de marketing, assessor. Tem uns 3 cargos ali que eu estou no processo seletivo. E ali eu fui alinhar com os donos o perfil dos profissionais que a gente ia contratar. E aí foi muito engraçado que no gerente geral, o dono falou, não, tem que dominar Excel. Eu falei, olha, colocando peso, eu prefiro que tenha um perfil comportamental de águia do que domine Excel. Ele falou, por quê? Eu falei, porque Excel paga um curso e ele aprende. O perfil comportamental eu não vou mudar.
Eu prefiro que seja uma pessoa ética, que esteja alinhada aos valores da empresa, porque a competência técnica eu ensino. A minha manicure não sabe fazer esmaltação em gel. Pô, mas ela é ética, ela é parceira, ela tem os mesmos valores que eu. Contrata ela, traz ela para o seu time. A esmaltação em gel é o que ela vai aprender. Você põe ela para fazer um curso, inclusive online, ela já aprende a fazer. A inteligência emocional, hoje, ela é a base do sucesso. Então, você, gestor, você precisa desenvolver inteligência emocional. Em linhas gerais, o que é inteligência emocional? É a capacidade de você entender, diagnosticar, definir os seus sentimentos, as suas emoções. Você entender a emoção do outro e lidar com essa situação. Quando você consegue entender o que te deixa legal, o que te deixa mal, o que anima ou não a sua equipe, quando você consegue desenvolver alguns pontos da inteligência emocional para lidar com outro ser humano, você consegue alcançar o sucesso. Então, gestor, vá desenvolver inteligência emocional. Todos os dias tem dicas lá no meu Instagram para ajudar vocês, tá? É algo que a gente vai ajudar. O que é automotivação? Eu gosto muito dessa frase do Augusto Cury. Diga, amor. Gi, desculpa te interromper. Eu até coloquei aí, eu sei que existe um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né, que fala sobre isso, né, também, mas deixei aí no chat para o pessoal um livro muito interessante que eu li recentemente, chama Inteligência Positiva. E ele trata sobre essa automotivação, sobre quais são os passos que você tem que ter para você ter essa paz, esse equilíbrio interno. É muito interessante se vocês tiverem a oportunidade. E ele é muito voltado para gestão mesmo, para gestores de empresas, para empreendedores. É muito legal. Acho que ele vem de uma linha de estudo da psicologia positiva, né? Então, ele exatamente. E pensa muito na gestão. No relacionamento pessoal, né? Não tem como. É isso aí. Depois me manda que eu quero. Desculpa a interrupção. Imagina. Eu gosto muito dessa frase do Augusto Cury, né? O ser humano pode fugir de tudo e de todos, mas nunca da sua própria consciência. Você pode até tentar motivar o outro, mas se você, com você, não estiver bem, não estiver motivado, você não vai conseguir. Então, você precisa trabalhar a sua automotivação. E isso, gente, não é um estalar de dedo. Isso é todos os dias que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar o autoconhecimento, a gente tem que trabalhar a autorresponsabilidade, né? Desenvolvimento de inteligência emocional é você assumir a sua responsabilidade em cada papel, né? É como a Camila falou, é você assumir, de repente, poxa, eu não tenho, né? Aceitar que você não tem todas as competências de liderança e buscar desenvolver. Não adianta cruzar os braços, né? Eu lembro que quando eu estudava muito empreendedorismo, acho que eu não vou lembrar o nome do empreendedor. Tem um empreendedor que eu gostava muito de estudar, ele foi presidente da Vale, infelizmente ele foi assassinado alguns anos atrás num acidente de avião aí, mas ele falava uma frase muito impactante. Ele falava assim que ele aprendeu com o pai dele, que também era um grande empreendedor, que não adianta nada pedir para Nossa Senhora e cruzar os braços. Né? Ah, não, eu tenho fé, eu acredito, vai dar certo. Mas eu cruzo o braço, não faço nada. Gente, a responsabilidade de fazer acontecer é nossa. É arregaçar a manga e fazer acontecer. Cada um é responsável por aquilo que acontece na sua vida. Então, a gente tem que ter realmente essa consciência e desenvolver essa automotivação. E aí, vamos para o passo a passo para uma equipe motivada. O que eu tenho que fazer na prática, no dia a dia, para trazer essa motivação para a minha equipe? Eu tenho que trabalhar as causas da desmotivação. Simples assim. Vamos pegar cada uma delas? Vamos lá. Primeira causa da desmotivação: falta de conexão com o negócio. A sua equipe precisa vestir a camisa. E aí tem até alguns textos no blog Grace lá que eu falo muito disso, gente. O dono do salão fala que o meu profissional não veste a camisa. Gente, eu sei que existem profissionais e profissionais no mercado, tá? Eu sei disso. Acompanho muito bem. Compactuo com a dor do gestor de às vezes não encontrar bons profissionais. Mas o profissional não veste a sua camisa porque ele não sabe qual é a sua camisa. Como é que ele vai vestir a sua camisa se ele não sabe? Como é que você vai defender alguém se você não sabe o caráter dessa pessoa? Como é que você vai, por exemplo, não, eu vou torcer para esse time, mas eu não sei nem quem joga direito nesse time, eu não sei a história desse time, né? Eu não discuto futebol, mas é uma das grandes paixões do brasileiro, né?
Como é que eu vou defender uma marca se eu não sei o que é essa marca? Então, você, como gestor, tem que preparar a sua casa. Eu criei um método chamado Lapidando Pedras Preciosas, que é um método onde eu ensino gestão de pessoas para o mercado da beleza. Giovana, gestão de pessoas é tudo igual? Não, não é. Gestão de pessoas no mercado da beleza é diferente, sim. Então, por isso que eu criei esse método bem específico. E um dos passos que eu falo lá no recrutamento e seleção, dá um spoiler, né, do meu método, é o seguinte: quer contratar bons profissionais? O primeiro passo não é anunciar a vaga, é preparar a sua vitrine. No Lapidando Pedras Preciosas, eu falo que cada um de nós somos uma pedra bruta. E para brilhar, para se transformar numa pedra preciosa, a gente precisa ser lapidado. E essa lapidação é o papel do gestor. Então, o primeiro passo, você tem que preparar a sua vitrine para receber essa pedra preciosa. Né? Sabe aquela frase? Prepare o seu jardim que as borboletas vêm. Você tem que preparar um bom ambiente, uma empresa estruturada, para que o profissional queira trabalhar com você. Eu ouço quase diariamente: Giovana, eu preciso de um profissional. Tá, qual o perfil? Ele tem que vir com faturamento. Gente, tá? Isso é utopia. Não, achar um profissional que vai chegar com 100 mil reais de faturamento, isso é utopia, não existe. Tá? Mas como você atrai bons profissionais? Preparando a sua casa. Mostrando para esse profissional qual é a sua camisa. E aí você precisa definir. Salão de beleza é uma empresa. Tem que ter cultura organizacional. Você tem que saber qual é a missão da sua empresa. O que é missão? É um motivo, é um propósito. É por que a sua empresa foi aberta? O que ela faz? Para quem ela faz? Você precisa definir qual é a visão da sua empresa. Onde é que você quer chegar? Não, eu abri por abrir? Não, você quer chegar a algum lugar. Você precisa saber onde você quer chegar. E você precisa definir os valores da sua empresa. E valores são inegociáveis. Valores são os ideais de atitude e comportamento, que têm que estar presentes nos relacionamentos interpessoais. Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu visitei um salão que ela falava assim, ela batia no peito. Não, um dos meus valores é o respeito ao ser humano. Eu respeito o ser humano. E aí ela recebia cliente, assim, com champanhe. Nossa, qualquer cliente que estava lá se sentia muito valorizada. Só que o profissional fazia 3 meses que não tinha um micro-ondas para esquentar a marmita. E eles comiam, não tinha nem mesa e cadeira para eles. Eles encostavam num cantinho lá e engoliam a marmita durante o dia. Isso é respeito ao ser humano? Não é. Então, se você define um valor para sua empresa, ele tem que estar presente em todos os ambientes. Olha, no meu salão é um valor importante que se preserve a privacidade. Eu quero preservar a privacidade de cada um. Então, nada de fofoca. É impossível? Não, não é impossível um salão sem fofoca. Basta que você assuma isso como um valor da sua empresa e traga profissionais que tenham o mesmo valor. Não adianta você, no valor da sua empresa, ter o objetivo, o propósito de ter um salão de ambiente leve, que não se fale um do outro, e contratar a maior fofoqueira do bairro para trabalhar com manicure. Você acabou com tudo. Você tem que buscar profissionais que sejam concordantes com o seu valor. Você precisa apresentar a camisa para que o profissional vista essa camisa. O profissional tem que acreditar no mesmo ideal que você. Você quer trabalhar com produtos veganos, porque você tem uma filosofia vegana. Legal, o seu profissional tem que saber disso, entender o porquê você quer isso, para ele poder vestir a camisa e falar, não, legal, eu concordo, também é vegano. Tem muitos profissionais hoje, muitos salões hoje, que pregam muito a terapia capilar, né? Cuidar do cabelo, né? Usar menos produtos agressivos ao cabelo, cuidar da saúde do cabelo. E aí traz um profissional especialista em progressiva. Vai casar? Não vai dar certo. O profissional progressiva vai vestir a camisa? Não vai. E se ele não vestir a camisa, ele vai estar desmotivado. Ele pode até no primeiro momento entrar e estar motivado, depois ele não vai. Então, você precisa costurar essa camisa, né? Montar essa camisa na sua empresa, criar essa cultura organizacional e apresentar isso para os profissionais. Para quê? Para que eles possam se conectar com o negócio.
Essa história de conexão, ela é muito forte e ela entra muito o ser humano, a pessoa, né? Às vezes contar a sua história pessoal te conecta com outra pessoa. Muita gente, quando entra no meu Instagram, fala, nossa, Giovana é muito, né? Como que me falaram esses dias? Não é metida, imponente. Porque olha a rede social, nossa, Giovana é muito imponente. Mas quando vai ver a minha história, né, que passou por uma obesidade mórbida, passou por relacionamentos abusivos, eu já fui agredida. Quando eu conto a minha história para a manicure, eu consigo me conectar, porque ela fala, poxa, ela é como eu, ela sofreu o que eu sofro. Então, às vezes, contar a sua história, como você passou para construir o seu salão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui batalhou para construir o que tem hoje, né? Ninguém achou uma chave na rua, abriu a porta e estava tudo pronto. Conta essa batalha para que o seu profissional se conecte com a sua história, se conecte com o seu negócio, vista a camisa. E aí sim ele vai conseguir ser um profissional motivado, engajado e produtivo. A segunda causa que a gente falou foi a falta de oportunidade. O profissional que não visualiza, não identifica a oportunidade de crescimento dentro do seu salão, dentro da sua empresa, ele vai se desmotivar e vai embora. Simples assim, tá? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu apresento essa oportunidade? Eu tenho que apresentar para ele a visão da minha empresa. Qual é a visão da sua empresa? Onde é que você quer chegar? Onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você tem que definir e compartilhar metas. Olha, a meta da minha empresa é faturar R$500 mil no próximos 6 meses. Legal. Onde é que está o papel do seu profissional? O quanto ele pode crescer dentro dessas metas? Então, para que ele possa visualizar essa oportunidade, entender essa oportunidade, é você que tem que comunicar. Terceira causa, falta de reconhecimento. Você precisa reconhecer o seu profissional. E para reconhecer o seu profissional, você tem que usar mais uma ferramenta da gestão de pessoas, que é a avaliação de desempenho. Você precisa avaliar o desempenho do seu profissional e o seu. É isso mesmo. Como é que a gente faz a avaliação de desempenho? Existem N ferramentas. Existem várias ferramentas no mercado que você pode avaliar o desempenho. Eu não conheço nenhuma. Começa a simplesmente olhar quantos clientes seu profissional atendia no começo do ano, quantos ele atendia 2 meses depois, quantos ele atendia 3 meses depois, quantos serviços ele fazia. Isso está aumentando? Está diminuindo? Já é um parâmetro para avaliar o desempenho. Você pode fazer pesquisa com os seus clientes. Faz uma pesquisa hoje e faz uma daqui 2 meses, depois de um treinamento. O seu cliente aprova mais o atendimento ou menos? Isso tudo são parâmetros para que você avalie o desempenho. Mas não adianta fazer uma avaliação hoje e uma daqui 2 anos. Isso tem que ser periódico, para que o seu profissional possa acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele. Crie um plano de crescimento. Ah, não pode ter plano de carreira porque ele não é funcionário. Gente, você pode criar sim um plano de reconhecimento de crescimento com o seu profissional. Senta com ele. Fala, profissional, vamos lá. Qual que é o teu sonho? Onde você quer chegar? Quanto você quer ganhar por mês? E vamos juntos criar metas e estratégias para que ele possa crescer. Não espere que ele faça isso sozinho, porque ele não vai fazer. Ele pode até ter na cabeça dele. E se o seu profissional tiver esse perfil empreendedor de fazer sozinho o plano de crescimento dele, agarre esse profissional. Porque é esse perfil empreendedor que vai te fazer crescer junto com ele. Só que se ele não sentir de você o apoio e a motivação, o reconhecimento, ele vai pegar esse perfil dele e vai embora. E vai crescer com outro. Então, você precisa sentar com esse profissional e criar esse plano de crescimento. E reconheça cada meta alcançada. Celebre, festeje. Alcançou uma meta, por menor que seja, festeje. Tem um amigo meu que ele estava querendo criar cursos do marketing digital e hoje de manhã, um pouquinho antes da aula, ele foi lá e colocou um stories assim, feliz da vida, chorando. Por quê? Porque ele acabou de gravar a primeira aula. O curso está pronto? Não. Ele vendeu? Não. Mas ele estava comemorando a primeira meta alcançada. Tem muitos profissionais aí conceituados do mercado do desenvolvimento humano que falam que quando você celebra cada meta, você leva um reforço positivo para o seu cérebro para que você continue no caminho e você aumenta a motivação. Se o seu profissional fez algo muito legal, parabeniza. Nossa, esse cabelo que você fez ficou incrível. Você é bom, mas esse cabelo você se superou. Ponto. Esse simples reconhecimento vai elevar a autoestima,
a autoconfiança e, com certeza, vai aumentar a motivação desse seu profissional. A quarta causa é a falta de comunicação. E essa falta de comunicação, gente, é algo que eu vejo em todos os setores, todos os setores. Meu esposo trabalha na prefeitura aqui de Salesópolis, né? Então, enquanto eu estava montando as palestras, eu sempre converso muito com ele, né? E ele falou, Giovana, é uma coisa que eu vejo em todos os setores da prefeitura, falta de comunicação. Em várias empresas de ramos diferentes, eu vejo essa falta de comunicação. É um não falar. Como é que eu trabalho isso? Primeiro, seja acessível. Eu já entrei em muito salão que os profissionais falam para mim, a dona chega, entra, vai para o escritório dela e vai embora. A gente nunca vê ela, nunca conversa com ela. O profissional não pode chegar para você, não pode conversar com você. Sabe, antigamente, quando você chegava numa empresa, o chefe chegou, todo mundo até muda a posição, né? Senta mais arrumadinho, para de fazer o que estava fazendo, porque tem medo. Você não pode, o líder não pode impor essa imagem de medo. O profissional tem que te respeitar como profissional, como pessoa, mas não ter medo. Ele tem que saber que você é acessível, que você pode estar próximo dele. Outro ponto para trabalhar essa falta de comunicação, seja claro, transparente e objetivo. Quando você for falar, quando você for dar um comando para um profissional, seja claro, transparente e objetivo. E perceba se ele entendeu o que você queria dizer. Porque muitas vezes a gente fala algo, mas a entonação de voz, a pressa, o ambiente, muda a maneira como a pessoa percebe. E aí não me venha com aquela frase de efeito, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que entende. Não, líder não tem essa, não. Líder é responsável pelo que o outro está entendendo, sim. Você tem que se fazer entendido. Então, a comunicação, ela tem dois lados, né? O emissor da informação, que é você, e o receptor. Você tem que se assegurar de que o outro entendeu a sua mensagem. E seja constante. Não adianta você dar bom dia hoje, amanhã não dá. Você conversar com o profissional hoje e passar 2 meses sem conversar. A sua proximidade, né? O seu ser acessível, o ser constante tem que ser sempre, tá? Quinta causa, conflitos constantes. Gente, ninguém gosta de estar em ambiente que tem conflito. E você, como líder, é que tem que organizar a bagunça, né? Quem nasceu em casa que tem muitos irmãos, sabe que, né, irmão com irmão é um tal de brigar, puxa o cabelo de um de outro, e quem botava ordem na casa? A mãe ou o pai. Na sua criançada lá do seu salão, você tem que botar ordem na casa. Como é que você faz isso? Primeiro, defina as regras. Gente, eu sei que é um receio dos gestores. Até a contratação pela lei do salão parceiro sempre gerou muita confusão e muita dúvida. Por quê? Porque o gestor fala assim, ele não é meu subordinado, ele não vai me obedecer, né? Eu não posso mandar nele. Realmente, você não pode mandar nele. Ele não é seu funcionário, ele não é seu subordinado. Ele é um profissional parceiro. Ele é uma empresa que está dentro da sua empresa para crescer junto. Só que ele está dentro da sua empresa. E a sua empresa tem que ter regras. O ser humano, gente, nós precisamos de limites. É inato do ser humano precisar de limites, né? A gente fala às vezes, a juventude hoje está perdida. Por quê? Porque não tem limite, né? A gente precisa. E o seu profissional, para ter uma boa convivência, precisa de regras. Você tem que ter um manual de conduta. A Anvisa já orienta isso há muitos anos. Que você tenha um manual de rotinas e procedimentos. O que é isso? Você tem que escrever o que você quer de cada profissional. Você tem que descrever como cada coisa tem que ser feita. Você quer uma qualidade, um atendimento de qualidade? Descreva os processos. Olha, por exemplo, eu já vi salões onde a manicure vai até a recepção, recebe a cliente e leva até a cadeira dela. Em outros salões, a cliente é que vai, a recepcionista que fala, olha, senta ali. Quem define isso? É você, gestor. Qual que é o padrão de atendimento dentro do seu salão? É assim. Então, você tem que definir as regras, definir os processos e ter isso por escrito num manual de conduta e procedimentos, tá? Esse manual você vai escrever, você vai comunicar, não adianta mais escrever e deixar na gaveta, tá? Você tem que entregar isso para os seus profissionais num momento de contratação, ou se você não tem
faça agora, faça uma integração da equipe, entregue isso, mas é você que tem que começar a definir essas regras, tá? Seja aberto ao diálogo, esteja disposto a ouvir. A gente aprende muito quando a gente se coloca no papel do outro e se propõe a ouvir. Ah, mas ele não tem a experiência que eu tenho. Não, mas ele tem uma outra experiência. Ele tem uma outra visão. Quando você começa a ouvir o outro, você aprende. Nós tivemos esse ano uma reunião só para gestão de pessoas na área da beleza, né? Uma reunião promovida lá pela Biosfera, a Camila até estava lá, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que o que eles fizeram? Eles chamaram profissionais de outras áreas para falar sobre gestão de pessoas para a área da beleza. Então tinha lá o André Bender, que fala sobre imagem, não tem nada a ver com a área da beleza, vários profissionais de outras áreas. Por quê? Porque a gente aprende quando ouve a experiência do outro. Você, como gestor, tem que estar aberto ao diálogo. Ah, mas a fulana é manicure, tem 15 anos, 8 anos, não tem experiência de vida. Ela tem a experiência dela. E às vezes a experiência dela pode trazer um outro olhar. Você tem que estar aberto ao diálogo. Pratique a empatia. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro para entender a percepção do outro de mundo. Cada um foi criado num ambiente, com uma família, que tem uma história, e as histórias são diferentes. As convicções, a cultura, as crenças de cada família são diferentes. E às vezes você pensa de um jeito... Gente, irmãos gêmeos são diferentes, né? Ainda mais você e o seu profissional, você e o seu cliente. Então, quando você pratica a empatia, você se coloca no lugar do outro para entender por que o outro está reagindo daquele jeito. Isso eleva o nível de qualquer relacionamento interpessoal. Pratique isso para sua vida. Você vai ver a diferença que vai dar você se colocar no lugar do outro. Não quer dizer que você vai fazer tudo do jeito do outro, tá? Mas você passa a entender a perspectiva do outro. Tem uma frase que fala assim, quando você muda, você não consegue mudar o outro, mas quando você muda, o mundo todo muda. Não. Quando você causa uma transformação em você, o resto do mundo não vai mudar. Vai continuar, mas a sua percepção sobre o outro vai mudar. Então, se você entender como o outro pensa, o seu olhar, a sua vida que vai mudar. A sua percepção vai mudar. Pratique a escutativa. O que é escutativa, gente? Existe uma diferença entre escutar e ouvir, tá? Ouvir, eu tô aqui falando com vocês e tô ouvindo que a chuva tá caindo lá atrás. Tô ouvindo. Agora, se a chuva tá muito forte, tá muito fraca, eu não sei, porque eu não parei para escutar, eu não parei para prestar atenção. E você precisa prestar atenção no seu profissional. Muitas vezes o profissional te fala uma palavra, mas a expressão facial e a expressão corporal quer dizer outra coisa. Você sabia que quando uma pessoa está conversando com você e ela faz isso, ela cruza os braços, ela está impedindo, ela não quer receber o que você quer passar? Isso é uma expressão corporal, é uma comunicação corporal. Quando você pratica a escuta ativa, você passa a observar alguns outros detalhes através dos quais o seu profissional está comunicando algo a você. E seja imparcial. Gente, eu já fiz alguns vídeos sobre isso e brincaram muito comigo, né? Muitos mamães e papais erraram na educação dos filhos. Claro, a gente não tem manual de como criar filho, a gente não é perfeito. Mas tem mamãe e papai que tem o filhinho preferido, não tem? Tem, todo mundo tem. Ou pelo menos na percepção, no olhar do filho tem, né? Lá em casa eu era a preferida do meu pai, meu irmão era preferidinho da minha mãe. Sempre foi assim. Em casa, a gente já sabe o problema que isso dá. Imagina numa equipe. Se uma equipe percebe que você, como líder, tem um profissional queridinho, que esse queridinho pode fazer o que ele quer, que você nunca vai brigar, primeiro que você já criou ali um conflito entre eles. Você criou o conflito. Por quê? Porque ninguém vai querer ser amigo desse profissional porque ele é seu queridinho. Vai achar que ele vai levar fofoca, né? Esse queridinho, ele pode usar dessa sua preferência, dessa sua afinidade para fazer o que ele quer, né? Para manipular outros. Então, você não pode. É claro que, como seres humanos, a gente tem uma identificação pessoal, né? A gente sabe disso. A gente vai se dar melhor com uma pessoa do que com outra, né? Tem gente que a gente olha e nem conversa direito e já gosta. A gente gosta de graça, né? É o meu namoro com a Camila.
A gente já se gosta de graça há muito tempo, né? Até surgir aí, deu certo a nossa parceria. Mas muito antes surgiu. Tem gente que a gente gosta de graça e tem gente que a gente não gosta. Só que quando você é um líder, você está à frente de uma equipe para fazer aquela equipe produzir. Você está ali como um profissional. Então, você tem que ser imparcial. Ah, mas as manicure brigaram e chegaram para mim com a bomba na mão. Seja imparcial, né? É como aquela história de Salomão, né? Chegou as duas mães lá, ele foi imparcial. Corta a criança no meio, dá a cabeça para um, corpo para o outro. Ele foi imparcial, né? Claro que foi absurdo, né? Ter uma decisão dessa, mas você tem que ser imparcial. Você tem que analisar os fatos, né? Você não vai dar preferência para um ou para outro. Se você fizer isso, você vai provocar conflitos constantes. Então, se você tomar essas atitudes, você vai diminuir os conflitos da sua equipe. Ah, mas são eles que brigam, mas é você que é o líder. É você que tem que dar o exemplo. É você que tem que estar à frente. Outra causa, feedback inadequado. Essa é a sexta, falta mais uma causa ainda para a gente falar, que leva, né, à desmotivação. O que é feedback inadequado? É aquele feedback que desmotiva. Feedback tem que ser dado, sim, mas ele tem que ser construtivo a ponto de levar a uma melhora. Então, o primeiro ponto que eu falo, faça reuniões 1 a 1. Gente, vou dar spoiler, vai. Vou dar spoiler. Essa semana, a coluna que vai sair da Grace semana é como não transformar uma reunião de equipe numa guerra. E eu vou falar exatamente sobre reuniões de equipe, né? E eu vou dar spoiler aqui para vocês do que eu entrego naquele texto. Eu já passei por muitas equipes, eu já fiz muito isso, já tive essas experiências, né, como consultora. A grande maioria das equipes de um salão de beleza, elas não têm maturidade emocional para participar de uma reunião de equipe. E a reunião de equipe acaba virando lavação de roupa suja. Acaba virando guerra. E o gestor, quando não tem o preparo técnico e emocional para ser um líder, aí descambou mesmo, porque ele não sabe o que fazer na hora da discussão e aquilo vira uma guerra. E aí vira uma guerra não é só na hora. O clima da empresa foi pro saco, porque o dia inteiro fica todo mundo de bico. O dia inteiro não, dias, né? Fica de bico. Porque alguém falou mal de alguém reclamou que bebeu a água da geladeira, que mexeu na marmita, que não deixou o lavatório limpo. Todas as reclamações vêm à tona. Então, primeiro ponto, faça reunião 1 a 1. Você não vai deixar de dar o feedback, de falar o que está errado, de pontuar o que tem que ser mudado. Mas comece a praticar uma reunião 1 por 1. Vai investir mais tempo? Seu vai. Mas você pode ter certeza que o resultado é incrível. Quando você chama cada profissional para fazer reunião individualmente, primeiro, você se aproxima do profissional. E essa aproximação traz respeito. Os profissionais começam a te respeitar muito mais como gestor, como líder. Quando você faz a reunião 1 a 1, você consegue identificar o que a gente falou lá atrás, né? Qual é o motivo para a ação do seu profissional? O seu motivo para a ação pode ser uma viagem para a Europa. O motivo para a ação do seu profissional é pagar a conta do mês. E está tudo bem. Em algum momento da vida, a sua motivação é pagar as contas que estão atrasadas. E a do seu profissional é viajar para Paris fazer um curso. Mas só na reunião 1 a 1 é que você consegue definir isso. Como é que eu faço reunião em grupo? Eu nunca mais vou fazer? Sim, você vai fazer. Reuniões de celebração. A equipe alcançou uma meta? Vamos celebrar, né? Pô, aniversário de alguém da equipe? Vamos celebrar. E aí a dica que eu já dei em alguns pontos, até no aulão, acho que eu já falei essa dica, faça sempre em torno de uma mesa, né? Um dos meus grandes mentores, ele era líder de uma equipe de 12 pessoas, e as grandes reuniões sempre eram em volta de uma mesa. Ele é um dos maiores líderes do mundo e ele deixou esse exemplo. Reuniões são feitas em volta de uma mesa. Por quê? Porque quando você está em volta de uma mesa comendo, você se desarma, né? A comida mexe com o nosso emocional. Eu estou falando do mentor que é Jesus. Jesus como líder. Não estou falando de religiosidade, de espiritualidade, estou falando de como líder, como exemplo de liderança. As reuniões com os apóstolos, com os discípulos dele, é sempre em volta de uma mesa. Por quê? Faça a experiência, né? Põe todo mundo sentado lá numa roda. Gente, olha, parabéns, legal, atingimos meta. E faz um coffee. Leva um bolo, né? Tá entrando um profissional novo para a equipe, leva um bolo. Gente, não precisa gastar absurdo. Você faz um bolo em casa, põe um café,
Naquele momento que a gente está ali sentado, comendo, batendo aquele papo, isso torna o ambiente descontraído. Então, reuniões em equipe, inicialmente, é isso. Quando a sua equipe, você desenvolveu a sua inteligência emocional, desenvolveu a tua equipe, alcançou um nível de maturidade, aí sim, você pode fazer uma reunião de equipe, de planejamento em conjunto, né? Mas isso é um nível de maturidade emocional que é mais para frente, tá? Outra dica para acabar com essa causa do feedback inadequado. Planeje o seu feedback. Planeje o que chamou o profissional? Antes de chamar o profissional, planeje o que você vai falar, né? Por que o feedback? O que precisa ser mudado? Qual é a sua sugestão, né? O profissional está atendendo mal. O que ele precisa mudar? Quais as ferramentas que eu vou entregar para ele mudar? Planeje e se prepare. Se prepare emocionalmente. Porque quando a gente dá feedback, principalmente quando a gente quer ajustar comportamento, o feedback é negativo, alguma coisa assim, a gente acaba mexendo com a emoção. E dependendo de como você dá o feedback negativo, a pessoa pode chorar, pode ficar triste, pode ficar com raiva. Você tem que conhecer o perfil do seu profissional e se preparar para isso. Você sabe que aquela profissional é chorona? Então já deixa uma caixinha de lenço do lado. Deixa ela chorar, deixa ela desabafar. Se for preciso, abraça ela, acolha ela naquele momento. Mas seja firme naquilo que precisa ser mudado, né? E como você faz isso? Desenvolvendo a sua inteligência emocional. Desenvolvendo a sua inteligência emocional, você vai criar empatia, vai entender o perfil do outro, vai aceitar que ela é daquele jeito, vai aprender a trabalhar, a lidar com essas emoções. Então, faça assim perfil. Mas promova um perfil que traga motivação e não que desmotive. E a causa 7 é a falta de credibilidade da sua empresa. Você tem que cuidar da credibilidade da sua empresa. Então, primeiro, cuide da imagem da sua empresa. Qual é a imagem da sua empresa? O que as pessoas falam da sua empresa hoje? O que o seu profissional fala da sua empresa? O que o cliente fala da sua empresa? Você tem que estar atento e aberto a ouvir. O que os vizinhos estão falando do seu salão? Né? Tem bairros que eu chego, que às vezes eu vou conhecer o bairro, onde eu vou fazer alguma consultoria, aquele salão ali é careiro. A imagem já ficou que o salão é careiro. O salão pode abaixar o preço, gente, a ter prejuízo. A imagem que o mercado tem é que o salão é careiro. Você tem que entender e conhecer a imagem da sua empresa. Você tem que saber como é que as pessoas estão te enxergando. Como é que você sabe disso? Primeiro, se relacionando com as pessoas, né? Você está num bairro, você tem que conhecer as pessoas daquele bairro, você tem que conhecer o entorno. Você tem que fazer pesquisas com a sua clientela sempre e pesquisas também com o seu profissional. Pesquisas de satisfação, pesquisas de opinião, né? Isso é muito importante. Invista no marketing institucional. Como é que você leva a credibilidade da sua empresa? Tendo um marketing institucional. Marketing institucional é aquele que entrega, desculpa, que apresenta a imagem da empresa. E não apenas o produto que você quer vender. Você precisa mostrar a história da sua empresa para o seu cliente. Você precisa entregar para o seu próprio cliente, mostrar para o seu cliente a sua identidade, a sua marca, o seu propósito, né? E não apenas falar que você está fazendo promoção de escova progressiva, que a manicure, que o alongamento está em promoção. Né? O seu marketing tem que levar a sua imagem, criar autoridade e criar a credibilidade da empresa. Vocês já viram muitas empresas no mercado terem imagem manchada por uma notícia ruim. Um cliente que fala mal mancha a imagem da empresa. Então, o que o seu cliente está falando da sua empresa? Você tem que cuidar disso. E consolide a cultura organizacional. Consolidar a cultura organizacional é escrever a história da sua empresa é a base da sua cultura organizacional, né? Escrever a missão, a visão, os valores, quais são os símbolos da sua empresa, né? Qual é a identidade visual da sua empresa. E isso tem que estar ciente e impregnado em todos os ambientes. Então, teu cliente precisa conhecer a cultura, o seu profissional precisa conhecer essa cultura, até para aquilo que eu falei, né? Vestir a camisa. Se você trabalhar essas 7 causas, você vai acabar com a desmotivação. Motivação de equipe não é sobre dinheiro, é sobre relacionamento. Muita gente acha que,
eu vou aumentar lá em 5% a comissão, ele vai ficar motivado. Não é isso que vai motivar o seu profissional. É claro que uma remuneração baixa demais, absurda, né? Pagar 10% de comissão para o seu profissional, ele vai ficar desmotivado. Aliás, ele nem vai aceitar trabalhar com você, óbvio. Você tem que ter uma comissão justa, você tem que ter uma remuneração justa, mas não é dinheiro. Vocês viram que todos os passos que eu dei, todas as informações, eu nunca falei pague mais, eu nunca falei gaste dinheiro. Nunca, a não ser o café, né? Mas investir no café para reunião ali é pouco, não é um investimento alto. Motivação não tem a ver com dinheiro, tem a ver com pessoa, com ser humano, é com relacionamento. E é nisso que você precisa investir. Eu sei que muitas vezes, principalmente para aquele gestor que é mais ligado a números, que avalia mais a parte financeira da empresa, é difícil, às vezes, investir tempo para motivar a equipe. Por quê? Porque o resultado nem sempre é mensurado rapidamente. Por quê? Porque você vai lá, você trabalha a motivação da sua equipe. Se você comparar números, você vai ver um aumento no faturamento. Mas não dá para falar, olha, 2 horas que eu estou com a equipe vai aumentar em 10% o faturamento. Não tem essa relação. Cada equipe vai evoluir de uma maneira. Então, por não ter essa métrica tão bem definida, o próprio gestor se desmotiva a fazer. Mas tenha certeza, permaneça criando esse relacionamento, nutrindo esse relacionamento, que você vai colher os resultados. E como melhorar o relacionamento interpessoal e alcançar uma equipe MEP? O que é uma equipe MEP? É uma equipe motivada, engajada e produtiva. É possível alcançar isso? É possível. Como? Construir e desenvolver com inteligência emocional. Primeiro passo, você precisa desenvolver inteligência emocional. E aí vem o meu presente para vocês. Bora ajudar vocês que ficaram até agora aqui, ajudar vocês a desenvolver essa inteligência emocional. Primeiro, tudo que eu falei hoje aqui e um pouquinho mais virou um novo livro, um novo e-book. Eu escrevi um e-book com tudo que eu falei aqui hoje. Eu transformei, acho que tem 52 páginas o e-book. Quando eu começo a escrever, eu gosto. Então, foi. E eu entreguei muito do que eu falei aqui hoje, entreguei muita ferramenta, expliquei passo a passo. Por quê? Porque eu sei que vocês estão aqui o tempo todo comigo, ouvindo. A gente tem algumas maneiras de aprender. Tem gente que aprende só pelo ouvir. Tem gente que é visual, precisa ver, né? Tem gente que é sinestésico, precisa estar junto, precisa tocar. Então, para aqueles que são visuais, precisam ver, vai ter tudo escrito para ler depois. Né? A Giovana falou isso. O que ela falou? Vai lá no e-book, né? E tem. E eu também vou disponibilizar para quem está nesse aulão hoje e quer, né, uma sessão de mentoria estratégica e experimental comigo. Como é que funciona essa sessão? Ela é gratuita e ela é online. Você vai experimentar o que é uma sessão de mentoria. Então, quem quiser, eu vou dar as dicas de como fazer. Vai ter primeiro um questionáriozinho ali para responder, para que eu entenda um pouquinho a sua realidade. E a gente vai marcar um dia. Nesse dia, a gente vai fazer um diagnóstico de quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios. E com esse diagnóstico, eu vou montar um plano de ação. Um plano de ação para você resolver esses desafios e realmente dar um passo já para alcançar essa equipe MEP, motivada, engajada e produtiva. Como que você faz? Segue meu perfil no Instagram, curte lá a última postagem e vai lá no meu direct e fala, eu quero o e-book e aplicação, que aí eu vou te dar os links, né? A Camila vai fazer uma landing page também para e-book, né? Vou sim, gente. O e-book e o vídeo, o link desse vídeo, a gente está gravando essa aula. Ele vai ser disponibilizado dentro de 2 ou 3 dias, é só o tempo da nossa equipe de marketing subir o vídeo para YouTube e a gente poder publicar o e-book, a gente manda o link para todo mundo que se inscreveu nesse aulão, tá? Vocês devem receber isso também através do WhatsApp, tal como vocês receberão o link dessa aula, tá? Mas, claro, não deixem de seguir a Giovana na rede social, porque é fantástico, tem muito conteúdo bacana. Segue também a gente lá nas redes sociais, @sistemagraces,
tudo junto. O pessoal gostou muito, está agradecendo, está mandando os parabéns, acho que realmente foi muito boa, tá? Falando em próximos aulões, o nosso nesse estilo, assim, com bastante conteúdo, ele acontece no dia 17 de outubro, a gente vai falar sobre indicadores, a gente vai trazer um cliente nosso, que ele não só é gestor de salão, mas ele é empreendedor, e empreendedor da área financeira também, então ele vai trazer muita informação para nós, tá? Toda segunda nós temos aulões de treinamento, reciclagem e dicas de uso do sistema. Gi, acho que é isso. Podemos abrir para perguntas aqui, se vocês quiserem, podem abrir os microfones, vocês já estão liberados para abrir os microfones. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão aqui, eu perdi quem foi. Olá, bom dia, eu sou Gabriela. Oi, Gabriela, bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, dentre todo esse conhecimento aí, que foi muito bacana aí, ouvir tudo isso, né? Hoje eu tenho um salão de beleza com centro estético, onde eu sou gestora de 15 pessoas e também atuo na área operacional. E hoje estou com uma grande dificuldade e gostaria de entender aí, como dica, o que pode ser feito para que a gente consiga resolver essa questão. Eu sou uma pessoa muito motivadora, né? Acredito dentro de todas as coisas que foram ditas. A minha maior dificuldade é motivo demais, invisto em cursos e perco esse profissional para o mercado. O que como dica, eu consiga fazer com que essa situação minimize aí dentro do meu espaço? Eu acho que essa é uma dificuldade que todo mundo sente também, né? Muitos outros sentem, que é essa questão de eu desenvolvo o contrato, desenvolvo, aperfeiçoo e de repente essa pessoa vai para outro lugar. Não sei se por uma questão de desmotivação, desmotivação emocional ou desmotivação financeira, né? Também a gente acho que existem casos desse tipo também, né? Nós temos duas questões essenciais que eu vejo nesse ponto, né? E que eu tenho aplicado em alguns salões sobre isso. Primeiro, tem uma questão de perfil comportamental, tá? Comece a avaliar qual é a idade biológica desses profissionais. Por quê? Porque nós temos aí, a cada geração, o ser humano tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, comportamentos e valores, né? Por questões culturais, por questões de educação, por N questões. Por exemplo, na minha fase de faculdade, era sucesso estar numa empresa por 20 anos. Entrar numa empresa e se aposentar nessa empresa era sinônimo de sucesso. Isso, ao longo dos anos, foi se quebrando. E hoje nós temos uma geração de jovens. Primeiro que eles estão sempre insatisfeitos com tudo. A insatisfação é com eles. E eles transmitem essa insatisfação com tudo. E eles são uma geração que eles não se prendem a certas questões até culturais, históricas. Ele trabalhou um ano numa empresa, não cansou, eu quero desafio novo. Ele busca por desafios. Existe um lado negativo, porque ele está sempre inconstante, mas eu vejo uma parte positiva, porque ele sempre quer um novo desafio. Então, se você tem esse perfil de profissional, você tem que sempre dar novos desafios. É uma geração imediatista, né, Gi? Eles querem resultados assim, né? Para ontem. Né? Então, você tem que acompanhar essa necessidade deles. E tem uma outra questão que, assim, procure entender, eu sei que às vezes é difícil a gente fazer isso, né, por N questões emocionais, de vaidade, de postura, mas procure conversar com algum desses profissionais que saiu, por que ele saiu. Você motiva, mas às vezes ele não consegue ver o quanto ele pode crescer. Você motiva, você dá ali no dia a dia toda a base que ele precisa, se anima, se abraça, se reconhece. Mas espera aí, ele quer crescer, ele quer ir para Paris, ele vê que ali com você ele não vai conseguir. Ele não consegue visualizar o quanto ele pode crescer. Ou eu já vi, às vezes, ele está com uma insatisfação dele, pessoal, e ele acaba, não é aqui que eu quero, mas o problema é com ele. E ele acha que o ambiente é que está desmotivando.
Então, eu vejo esses dois pontos. Primeiro, ele pode não ver o quanto ele pode crescer e ele pode ser dessa nova geração. Se ele for dessa nova geração, você tem que se habituar, você tem que mudar. Ou você muda o perfil de profissional que você contrata, né? Contrata um mais velho que gosta de fincar raízes, ou você muda a sua projeção, exatamente para atender essa necessidade desse profissional. Respondido, Gabi? Ajudei ou não? Ou confundi mais ainda? Sim, ajudou bastante. Na verdade, assim, eu vejo muito pelo nicho de manicure, né? Hoje a demanda aí tá muito em busca dos alongamentos, gel, enfim. E eu venho percebendo que quando a manicure vem crua e você simplesmente quer aquele serviço no seu espaço, e para isso ela não tem uma condição financeira para um investimento, você investe por ela, vai atrás, e aí ela não, hoje eu já sou uma nail designer preparada, e eu vou montar a minha própria sala, né? E não visa custos, enfim, dentre vários outros fatores, e esse é o motivo para que ela tenha o meu espaço. Então, eu acho que talvez a grande dificuldade seja o que você falou. E a maioria das pessoas que eu fiz aí esse investimento é nessa faixa etária aí na casa dos 22 aos 26, né? E, Gabi, você me lembrou de um outro ponto importante, especificamente de manicure, tá? Infelizmente, é um perfil que eu venho detectando já há alguns anos. As manicures, não vou generalizar, porque a gente tem profissionais e profissionais, mas a grande maioria dela são altamente influenciáveis, né? Então, uma outra manicure começa a perceber, uma manicure você pagou, promoveu ela aprimorou e ela é alonguista. E a do lado não é. E a do lado tá perdendo campo, né? A do lado vai começar a influenciar ela. Nossa, imagina, você pode crescer, vai embora daqui, vai crescer sozinha. Por quê? Porque a outra tá perdendo campo. Ela pode ser influenciada por alguém na internet que está falando que ela vai ganhar milhões de hoje para amanhã. E ela acaba sendo influenciada por uma ilusão que a gente sabe que na prática não é assim. Como é que a gente trabalha essa manipulação? Você se aproximando. Quando você, gestora, se torna influenciadora na vida dela, ela vai ter você como alvo, como objetivo, como ideal. Não, a Gabi está do meu lado, a Gabi que me ajudou. E como a gente consegue isso? É no dia a dia. Então, de repente, você o fato da comunicação, né? Você não vai abrir todos os números, mas, poxa, gente, olha, o aluguel daqui custa tanto, né? Os custos para manter essa estrutura são tantos. Que bacana que vocês estão aqui. Eu acho que, às vezes, abrir alguns números para os profissionais traz uma transparência para eles que eles passam a te respeitar. E aí, essa manicure, se ela não tiver maturidade emocional e for influenciável, ela vai ser influenciada por você e não por outros. E aí você passa a não perder mais. Perfeito. Obrigada aí pelas dicas. Conta com a gente aí. Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Se não quiser abrir o microfone, quiser colocar ali no chat. O Luiz respondeu aqui, são influenciadas mesmo, deve ser o cheiro do esmalte. Olha, Luiz, não sei não, viu? Eu vou estudar a química do esmalte, a influência dela no cérebro. Vou estudar isso, mas pode deixar um ponto a estudar. Muito boa. Mais alguém, gente? Não? Então, Gi, obrigada mais uma vez. Eu sei que o convite para esse aulão foi de última hora, né? A gente teve os nossos impedimentos aqui, mas te agradeço muito a sua disponibilidade. Muito feliz de você poder estar junto com a gente nessa parceria e bora crescer juntos. Bora. Deixei até a frase aí, gratidão, né? Ninguém cresce sozinho, bora crescer junto. Contem comigo. É isso aí. Gente, obrigada a todo mundo que participou e que ficou aqui até o final. Uma ótima semana para vocês. Espero que não seja uma semana de muita chuva e de muito frio, porque realmente aqui está um pouquinho frio mesmo. Mas que seja uma ótima semana de grandes resultados para vocês. Última semana do mês, né? Estamos aí fechando o mês. E que seja um bom restinho de mês para vocês. Beijo a todos. Beijo.